Presidente, boa noite. Acho que o principal assunto é sobre a permanência ou não, né, do técnico Renato. Ele disse que amanhã vocês têm uma reunião. Já tem marcada essa reunião. O Renato disse que em 3 minutos, na outra coletiva, vocês resolvem isso. É assim mesmo? Ou o Grêmio vai também fazer algumas exigências? Como é que vai ser o tom dessa conversa? E o que o senhor quer? A permanência ou não do atual treinador? Eu me reservo somente no direito de dizer que nós vamos conversar amanhã, como o próprio Renato já adiantou, até porque a gente estava concentrado primeiro até domingo passado em conseguir os pontos, né, para fugir dessa zona incômoda. Depois já teve uma viagem logo para Salvador, esse jogo aqui, nós buscando uma vaga para a Sul-Americana, que era muito importante como objetivo, não é? Até para o nosso orçamento do ano que vem, poder jogar uma competição da Conmebol. Então, a gente já tinha tratado isso até muito antes de que trataria durante essa semana, no início, para não desviar o foco e não tirar a concentração aqui. Então, amanhã eu vou conversar com eles, depois eu comunico, nós, né, o Grêmio, comunica a todos vocês da decisão que nós tomarmos em conjunto. Presidente, acho que muitos de nós aqui, ou alguns de nós aqui, onde eu me incluo, conhecem o senhor há pelo menos mais de 20 anos, assim como o Renato. Foi um ano bem diferente, até no relacionamento. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Renato. Como é que o senhor está chegando nesse final de temporada, depois de tudo que se passou, da relação que não foi a mesma, né, da nossa relação com o senhor principalmente, mas que não foi a mesma durante um ano, uma relação bem atípica. E como é que o senhor chega agora com o resultado final, a temporada encerrando, o Grêmio numa Sul-Americana e tendo que definir agora o futuro do Renato também? Não, eu diria assim que, como resultado final do ano, né, se a gente for resultadista, está classificado para a Sul-Americana, não era o nosso objetivo, era a Libertadores, minimamente, mas classificamos para uma Sul-Americana. A maneira como a gente conseguiu essa classificação foi muito ruim, não é? Na última posição, torcendo para que não saia um outro gol de um outro jogo. Isso não é Grêmio, né? Isso me entristece, mas eu acho que dentro de um conjunto de tudo aquilo que a gente passou, inclusive com essa própria relação, Faiver, que tu está citando, como resultado final, eu posso colocar razoável, né, ao menos está classificado para uma competição de novo internacional e que a gente pode recomeçar o ano que vem, independente das pessoas que estejam aqui. Mas a forma como a gente chegou, ela não foi boa. Eu chego aqui também num misto de tristezas e felicidades, né? Queria aproveitar para dar então o lado feliz de agradecer a nossa imensa torcida que fez uma festa linda num jogo muito ruim nosso, né? No final de ano, essa torcida que abraçou o Grêmio em todos os momentos que a gente pediu. Já tive aqui em outros momentos, como tu sabe, né, Pfeiffer, e já vi a torcida muito mais irritadiça, braba e fazendo protestos, e ela comprou o nosso barulho, nos ajudou a sair dessa situação muito incômoda, não é? Eu já falei para vocês diversas vezes, eu acho que tudo é uma combinação de fatores que nos chegaram a chegar aqui. Quando o Renato fala de enchente, eu acho que a enchente nos tirou alguns pontos, sim, importantes, ainda mais no momento que a gente não está bem tecnicamente. Acho, sim, que o critério de arbitragem também nos tirou muitos pontos esse ano, né? E hoje nesse jogo foi um reflexo do ano inteiro, né? Uma partida não muito boa, tem o nosso erro técnico também, mas eu consigo me lembrar vários jogos que teve pênaltis assim, gritantes a favor do Grêmio não dados e outros muito duvidosos dado para os nossos adversários. Isso também nos tirou alguns pontos, né? Outros pontos foi que o Renato também citou aqui, eu concordo, quando citar uma posição ruim na tabela, a gente fica mais nervoso, não joga de uma maneira alegre, não joga descompromissado, vamos dizer, não é descompromissado, mas assim, joga com uma carga um pouco a mais, tenso, como se diz no tênis, é o braço preso, assim, não consegue se soltar muito. Então, a soma de todos esses elementos ao longo da temporada fez com que a gente chegasse hoje nessa situação, graças a Deus, né, já livres, há 2 rodadas, apesar de tudo que a gente passou,
e a gente vê aí clubes como o Atlético Paranaense, que tem uma grande estrutura e faz da sua casa um verdadeiro caldeirão, o Red Bull, né, que brigou até o último momento, talvez com o melhor CT do Brasil. Então, assim, ver que o Grêmio, por tudo que passou, a gente conseguiu ainda se livrar. O próprio Fluminense, campeão da Libertadores, né, disputando no último jogo, e a gente conseguiu se livrar com 2 rodadas de antecedência, apesar de todos esses problemas aqui relatados, né, gente? Eu até aproveito, já falando nisso, talvez eu seja de um tempo que o rebaixamento ele era olhado, né, sempre um sinônimo de muita bagunça, de incompetência e de problemas, inclusive financeiros, né, da ordem por aí. Mas hoje a gente está chegando num campeonato muito difícil, campeonato brasileiro, com 20 clubes, com bons treinadores, bons CEOs, bons executivos, grupos qualificados, e mesmo assim um vai ganhar e 4 vão cair, né? Esse foi um campeonato muito duro. Estava lendo uma reportagem do The Economist que coloca, né, o Campeonato Brasileiro como a próxima Premier League. É um país continental, com no mínimo 12 grandes clubes e outros que correm por fora. Então, qualquer detalhe ele é importante, né? Qualquer detalhezinho, é isso que a gente falou ao longo do tempo, ao longo dessa temporada, que os detalhes, ao nosso favor, eles não pesaram, eles pesaram sempre contra, que é não jogar no estádio, a arbitragem, o fato de estar na posição embaixo, isso incomoda, não ter sido, né, até tendo que sair do estado, porque poderíamos ter jogado aqui em Porto Alegre, isso poderia ter facilitado alguma coisa, mas, de novo, prefiro ficar com a parte feliz de estar classificado para uma Sul-Americana, 2 rodadas de antecedência, com uma torcida que abraçou o clube em Caxias, em Curitiba, em Porto Alegre, mesmo quando a gente não atua bem, como hoje, né? Foi uma atuação, até me envergonha como presidente, mas que, de novo, como resultado, fica uma Sul-Americana para o ano que vem, e a possibilidade de zerar tudo e começar de novo em 2025. Presidente, obviamente vocês precisaram esperar, como o senhor relatou, o jogo do Juventude terminar para saber se o ano do Grêmio de 2025 teria uma competição continental. Também, né? Palmeiras, perfeito. Mas, assim, imagino que por conta da celeridade que o futebol cobra de dirigentes e de quem trabalha no meio, você já tinha uma ideia do que mais ou menos seria necessário para o ano que vem, em termos de reforços, orçamento, ter uma ideia de grupo. Vocês têm uma ideia de quanto será possível investir para o ano que vem? Vai ser uma temporada, daqui a pouco, ter um pouco mais de cuidado, porque teve investimento em julho. Vocês têm uma ideia assim de se, não numericamente a gente não vai saber, mas vai ser um ano em que o Grêmio vai investir mais na janela de janeiro, ou daqui a pouco vai ter que esperar mais adiante por conta dos movimentos que já fez esse ano? Olha, a gente sabe que precisa reforçar, sim, o elenco, a gente sabe que tem contratos que estão vencendo, jogadores que estão, inclusive, encerrando a carreira, como aqui já colocado, outros que inclusive, já saíram. Então, naturalmente, nós vamos repor. Agora, a situação até do futebol brasileiro, tirando 1 ou 2 clubes, está todo mundo numa situação financeira bastante difícil. Acho que vai ser um ano diferente, ano que vem, para todos os times investirem, não é? E a gente continua trabalhando aqui de outras formas, né, no financiamento estruturado do futebol, para tentar poder, ao longo do ano, sim, fazer investimentos do futebol. Presidente, o senhor falou que somente amanhã vai conversar com o Renato, que não vai antecipar o seu desejo e nem detalhes que podem serem colocados nessa conversa. O quanto o senhor tem visto as manifestações da torcida? O senhor acha que o torcedor tem se manifestado pelos resultados, se é reversível, principalmente em relação às críticas ao Renato, e o quanto esse desejo do torcedor, ou da maioria, né, não, impossível ter unanimidade, vai pesar na sua decisão na conversa de amanhã? Não, o torcedor é a razão de existir do Grêmio, né? Nós estamos aqui porque também nós somos torcedores, primeiramente, né? O próprio Renato disse isso, claro que a gente leva em consideração, mas a gente também sabe que futebol é paixão, e a paixão é momento, e o momento não é bom. Por outro lado, a gente sabe que, como funciona muitas vezes, que está se manifestando aquele que não gosta de determinado presidente, do treinador, do jogador, e quando a coisa acontece do outro lado, aqueles que se manifestam não são os mesmos que mudaram de opinião, são aqueles que gostam, que suportam, e que aí tem uma oportunidade, né, de
de se manifestar. O que eu quero dizer é que, seja qual for a decisão que nós formos tomar aqui, ela vai ser aquela que nós entendermos, eu, junto com o meu conselho de administração e as pessoas que nos cercam, o que a gente entender que for melhor para o Grêmio, não para mim, não para o Renato especificamente, não para quem quer que seja. A intenção aqui é sempre pensar no melhor para o clube nesse momento. Presidente, boa noite. O Renato falou na reunião de amanhã e disse o presidente avisa para vocês o resultado da reunião. Eu não vou entrar em possibilidades ou não vou fazer nenhuma especulação ou uma interpretação da maneira como ele falou, mas eu faço uma pergunta para o presidente. À medida que o Grêmio, por essa indefinição até do que seria o seu futuro, ele não pôde fazer o planejamento e as execuções que tem que fazer para a próxima temporada. Mas, por certo, alguma coisa foi pensada. O senhor pode garantir que até o final da semana, eu não vou nem falar, pode ser até o final do dia de amanhã, o Grêmio tem, nesse seu aviso do Renato, uma definição de quem é o técnico? Eu digo isso. Se for o Renato, é muito mais fácil. A reunião é amanhã, terminou a reunião, não tem por que não fazer. Mas se não for o Renato, o Grêmio sai agora a procurar um técnico? Zé, eu sei que isso talvez para o Grêmio também não seja o melhor nesse caso, mas aqui eu não cuspo no prato que comeu, usando uma expressão, né? A história que o Renato tem como treinador e jogador é uma história totalmente diferente de todos os outros treinadores de outros clubes, não é? Então eu jamais não me sentiria à vontade, nem até questão de lealdade, de tratar com outro treinador sem conversar com ele. Eu sei que isso pode dificultar um pouco o perder 1, 2 dias, ou quem sabe até no máximo uma semana, mas eu não faria isso de jeito nenhum. Acredito aqui, acho que a gente tem dado, ao menos nessa gestão, eu acho que não é só nessa gestão, o Grêmio procura encerrar ciclos de uma forma muito transparente, muito aberta, muito agradecida. Isso foi com o Soares ano passado, foi com o Jeromel agora, foi com vários atletas que a gente respeita, e não seria diferente no caso do treinador, se isso vier a acontecer, porque também não é só a vontade do presidente, do seu conselho de administração, mas também do próprio Renato. A gente simplesmente, até pelo dia de hoje, muito emotivo com a despedida do Jeromel, né, com toda essa importância desse jogo também para a Sul-Americana, a gente não se permitiu discutir isso, não desfocar, não é? Então, farei o possível, Zé, para poder, o quanto antes, porque eu sei da importância disso, de anunciar o quanto antes o treinador, seja o Renato ou seja outro, mas respeitando, né, essa lealdade, respeitando o profissional, respeitando os processos que devem ser respeitados, que é assim que eu trabalho. Boa noite, presidente, tudo bem? Vou seguir nesse tema, mas prometo que o enfoque é outro. Tu citaste aí que durante esse período tem que se ouvir a torcida é a razão social da existência de um clube, e é por isso até que vocês estão aí, por serem torcedores. Então, eu acredito que essas decisões tão delicadas como a de continuidade ou não de um nome tão grande quanto o do Renato também divergem nos bastidores e entre vocês. A possibilidade dele sair ou ficar acarreta a possibilidade de mudança também no corpo diretivo do Grêmio, no departamento de futebol? Algo pode mudar além disso para o ano que vem? Olha, também não tive a oportunidade de conversar com o departamento de futebol, nem, né, da mesma maneira que a gente não conversou com o Renato, deixamos tudo para essa semana. Mas possibilidade sempre há, né? É um final de temporada, início de outra, né? O importante é que a gente está muito bem assistido, não é? A gente, apesar do futebol, se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente tem um diretor, hoje vice-presidente, há 2 anos do cargo. Isso é muito raro, né, acontecer. A gente tem um executivo de futebol também há 2 anos do cargo, um treinador há 2 anos. Isso porque, no meu caso, eu primo muito pela continuidade. Acho que a continuidade ela é importante, né? Obviamente que a gente sabe também encerrar ciclos quando tem que encerrar. Mas, de novo, isso tem a ver também com a própria pergunta do Zé, né? O respeito às pessoas, a posição delas, o que a gente está fazendo, para, no momento oportuno, a gente sentar de cabeça fria e ver o que é melhor para o Grêmio.
Presidente, aqui. A gente está chegando no fim do ano e a permanência do Renato ela é uma incógnita, né? Vocês vão resolver isso amanhã. Mas a gente tem 2 pontos de vista diferentes nesse fim de ano. O primeiro deles é que talvez esse seja o trabalho com piores resultados do Renato, né? Se a gente for levar em consideração as outras passagens. Mas, ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes em que ele esteve aqui, ele levou o time para a Libertadores, foi campeão. A minha pergunta para você é, você vai participar, e você talvez seja a última voz dessa decisão, qual será o ponto de vista que será levado em consideração? Uma exceção em relação a todos os anos que o Renato teve aqui, ou os resultados desse ano, mesmo com as enchentes, podem ter sido determinantes para que o clube talvez pense em iniciar um novo ciclo? Muito obrigado. Olha, depois que a gente tomar a decisão, a gente comunica, não é só isso também que a gente leva em consideração, tem N outros fatores, tá? Mas assim, tudo que eu entrar agora, tu está tentando uma pista para descobrir qual pode ser a decisão, mas ela também não depende só de mim, né? Depende de outras pessoas, depende do conselho de administração, do próprio Renato, do staff do Renato, tá todo mundo, foi um ano muito difícil, gente, foi um ano muito pesado para nós, né? E às vezes eu vejo vocês falando aí também que, pô, mas o Inter lá se recuperou bem. Eu acho que tem que aplaudir se conseguiu se recuperar bem. Isso não significa que tem que demonizar o Grêmio por não ter conseguido, não é? É como perder um ente querido e dizer, ah, não, mas um filho recuperou bem, o outro não. Né? Então, assim, cada um recebe, né? Cada um acaba, acho até que o Grêmio sofreu mais do ponto de vista pessoal, por estar aqui numa região mais próxima, com jogadores que perderam suas casas, muitos funcionários. Acho que o Inter perdeu mais do ponto de vista patrimonial, né? Então teve um prejuízo mais patrimonial. Mas é isso, né? Nós levamos Porto Alegre no nome. Não acho... não é por acaso que daqui a pouco a gente sofreu mais, né? Então... de novo, vou me reunir de cabeça fresca, cuca fresca, com o meu pessoal do Grêmio, com o Renato, para a gente, o quanto antes, poder tomar essa decisão e já continuar os trabalhos de 2025. Presidente, e a avaliação em relação ao elenco do Grêmio? A gente falou muito sobre o Renato, sobre o trabalho do treinador, mas falou pouco dos jogadores. Qual é a avaliação que tu faz do elenco neste ano? Foram 4 jogadores que estão encerrando o contrato com o Grêmio, que começaram como titulares. Essa ideia de colocar os experientes até o final, enfim, como é que tu vê a possibilidade de mudança para a próxima temporada? O Grêmio deve mudar muito ou não mudar tanto assim o seu elenco? Eu acho uma boa pergunta, porque não é, às vezes botam muito na conta do Renato, botam também muito na minha conta, e eu acho que na minha está certo, porque eu sou presidente do clube. Mas é tudo uma combinação, não é? O Grêmio tem um staff de 70 pessoas dentro do vestiário, cada um tem a sua parcela, e tem os jogadores também, não é? Então, é óbvio que nós temos as nossas avaliações, eu jamais faria isso publicamente, né? Mas é certo que a gente está trabalhando aí para melhorar, a gente tem as nossas... vamos dizer assim, as nossas avaliações, sendo redundantes, daquilo que precisa ser melhorado, ou reforçado, e aos poucos, à medida, né, que não chega a temporada que vem, provavelmente vão chegando aí novos reforços que vão dar essa dica para vocês do que a gente avaliou. Presidente, aqui. O senhor falou bastante sobre as enchentes, Renato também fala muito sobre isso, mas eu quero pegar um recorte só a partir do momento que o Grêmio voltou a treinar e jogar aqui na Arena, que foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Desde lá, são 16 jogos até esse jogo contra o Corinthians, onde o Grêmio venceu 4 jogos apenas e teve outros resultados também, como a questão do Fluminense, conseguiu um empate não jogando bem, mas porque teve um pênalti no final. Até o próprio Juventude, que estava perdendo e depois teve um gol com desvio na defesa do Juventude. O senhor coloca esses 16 jogos também nesse combo das enchentes, ou o senhor separa a situação e vê também falha técnica e tática nessas partidas para não conseguir resultado melhor? Eu coloco eles, é tudo uma combinação de fatores, é um pouquinho de cada. Não é? Eu acho que se a gente tivesse a Arena normalmente durante todo o ano, a gente teria um aproveitamento melhor, sim. Voltar para a Arena numa outra condição também fez com que a gente se readaptasse, fosse tão novo para nós quanto para os adversários, até que a gente estivesse mais acostumado. Acho que houveram, sim, muitos erros, né, técnicos, culpa nossa também, como também houveram erros técnicos de arbitragem.
Eu gosto de estatísticas. As estatísticas dizem que o time que fizer o primeiro gol tem 70% de não perder o jogo. Né? Então, se pegar hoje e a gente fizesse aquele primeiro gol no pênalti claríssimo feito no Soteldo, eu diria, estatisticamente, podia até ser que o Corinthians virasse para 3-1, mas seria 70% de não perder, não quer dizer que vai ganhar. Não é? Então, isso aconteceu em alguns jogos. Né? Esse Atlético Mineiro citado, o primeiro pênalti aqui é ridículo. Né? Agora, eu fico pensando que na primeira rodada contra o Vasco, o cara saiu com a mão na bola. Né? Enfim, teve vários. Assim. Então, eu costumo dizer, nunca é uma coisa só, é uma combinação de elementos que nos trouxeram até aqui. E a gente teve muita força, é muito mais difícil quando um transatlântico está virando, tu segurar para tentar depois botar no caminho de novo, do que quando as coisas estão fluindo naturalmente, acontecem. Né? Então, por isso que eu tenho muito orgulho, apesar de tudo isso, né, de a gente ter conseguido reverter um quadro que, no meio do ano, era tido como irreversível. Né? E a gente vê de novo, né, um Fluminense campeão da Libertadores, tivemos um Bragantino, talvez seja o grande exemplo de clube-empresa aqui no Brasil, tivemos o Atlético Paranaense também, outro grande exemplo, com as finanças em dia, vendendo, estádio lindo, um CT bom, e que, gente, é muito difícil o Campeonato Brasileiro. Né? A gente vê aí, em alguns países tem 2 principais times, um terceiro, aqui tem 12. Então, cada detalhe ele é fundamental, cada detalhe pesa, e a gente teve, não foi um detalhe, foi um percentual muito grande de coisas que aconteceram ao contrário da que a gente havia planejado. Não é? Porque se a gente pegar até abril, não é? A gente tinha 120 mil sócios, mais do que quando o Soares estava aqui no ano passado, bicampeão gaúcho, na Libertadores, a coisa estava engrenando. E aí acontece isso e nos coloca, né, nessa situação que nós chegamos hoje. Lembrando também que eu entendo que todo mundo, e isso aqui é praticamente um balanço final também, né, a gente olha para o time masculino profissional aqui, que é o grande, né, carro-chefe do clube de futebol, mas se pegar tudo que foi feito na base, as conquistas que nós tivemos, né, o Grêmio, se não ganhou, perdeu na final, e perdeu no Sub-20 para o São José e no Sub-17 para o Juventude. E o resto ganhou tudo. E no feminino também ganhou o profissional, ganhou todas as categorias de base. Então, como clube, pessoal, eu vejo que o Grêmio está avançando. Tá? Muito embora o desempenho, né, tenha sido muito ruim, especialmente hoje. A última impressão é que fica muito ruim, mas relembrando de como a gente pegou lá atrás, né, vindo de uma Série B, os ativos que tinha o Bitelo ali, né, que era um grande destaque, jovem, e vendo tudo que se foi feito desde a parte financeira, a diminuição desse déficit, né, e o número de ativos, de meninos da base que a gente tem colocando em jogo, eu chego aqui, apesar de novo, né, de frustrado e envergonhado com a atuação de hoje, mas sabendo que a gente está degrau a degrau, de passinho em passinho, crescendo como clube, sim. Presidente, um dos pontos que é mais tocado, né, para o ano que vem, e talvez seja o grande primeiro foco do Grêmio para o ano que vem, é a manutenção do título do Campeonato Gaúcho, né, que o Grêmio seja octacampeão. E a gente sabe todo o conhecimento e o entendimento que se tem em relação à proximidade que o Renato tem com essas conquistas. E esse poderia ser um ponto de avaliação, né, pelo menos pelo que a própria torcida, pelo que nós da imprensa falamos sobre o próximo técnico para o ano que vem, que um técnico com, por exemplo, né, menos capacidade, menos estofo, teria dificuldade, poderia ser, né, de repente, pressionado no início do trabalho e não conseguindo o título, poderia até sair e ser demitido. Esse é um dos pontos que vocês também, né, avaliam para possível manutenção do Renato, caso isso aconteça, porque já que o Renato vai estar na reunião, ele também vai discutir coisas para o ano que vem. Então, me parece que essa é uma base de pensamento também, ou não? Assim, tudo é discutido, né, Gabriel, mas não... É óbvio que a gente quer ganhar o octacampeonato, entrar para a história, acho que a gente já entrou, né? O segundo hepta, terceiro hexa,
Quanto mais a gente ganha disso, está mais próximo de perder também. Estatisticamente, isso eu gosto dos números, vai ficando difícil. A gente sabe da força que o nosso rival vai fazer para que a gente não ganhe, não é? É claro que a gente quer ganhar, mas a gente também sabe que não é só o Campeonato Gaúcho que nos interessa. Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho esse ano e fizemos uma campanha ruim no Brasileiro. Então, a gente tá pensando no todo, né? A gente quer ganhar, sim, né? Mas também não está desatento a uma Sul-Americana, que agora nós classificamos a um Campeonato Brasileiro, que eu vou te dizer, para mim é o meu grande sonho, né? Seria ganhar o Campeonato Brasileiro, e o ano passado ele ficou por 1-3, né? Presidente, aqui. Falando um pouquinho também nesse momento, né, que o Renato tanto fala da enchente, e a gente percebe assim que acho que o povo gaúcho, principalmente nós aqui em Porto Alegre, a gente está esgotado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito geral. E dá para ver também, né, na expressão e também na tensão e pressão que o Grêmio tem sofrido. E aí a gente fazendo uma retrospectiva, né, tu citou de novo que podia ter jogado em Porto Alegre, acabou não acontecendo, aí a gente viu que clubes negaram ajuda, a gente viu, né, que também alguns jogadores foram cobrados, que inclusive saíram antes do contrato, JP Galvão, Galdino, enfim, né, toda a situação. E aí a CBF não ajudou como deveria, 40 dias fora, os jogadores pressionados, enfim. E aí, 2 semanas atrás, você viu toda aquela situação, tanto do Renato com a imprensa, quanto com o senhor também. Te pergunto, existe um sentimento assim de um pouco de desproporcionalidade nas cobranças, que dá um sentimento de injustiça, sempre sendo na gestão, no Renato, nos próprios jogadores, assim, tipo, poxa, tudo que a gente passou, será que não está tendo uma cobrança desproporcional, inclusive da torcida, com relação ao Renato? Eu concordo contigo, Gisele. Eu acho que há uma, né, e não é só até porque vocês mesmos dizeram, eu estou falando de imprensa em geral, sim, lá em maio, eu me lembro dizendo, ninguém pode cobrar de Grêmio e de Inter. Isso foi falado várias vezes, passou 2 meses, não fui eu que disse isso, foi a imprensa. A gente tem sido exaustivamente cobrado, né? Pesadamente cobrado. No meu caso, e não era a primeira vez, não é nem ser só cobrado, né? Mas são informações muito inverídicas, muito fake news, né? Então, já aproveito, já que tu fez a pergunta, talvez eu não tenha utilizado na minha resposta lá a melhor palavra, faço aqui a minha meia-culpa, mas o que eu tentei mostrar ali é tentar chamar a atenção do mesmo tamanho da fake news que foi feita, para, bom, já que querem, né, chamar a atenção, vamos chamar a atenção, né? Porque numa mesma notícia colocaram a instituição do Grêmio, né? Colocaram o presidente do Grêmio, colocaram o Renato e colocaram um dos principais jogadores. É algo totalmente inventado, e foi avisado, e o rapaz disse que confia na sua própria fonte, né? Então, o que eu vou dizer, né? A gente tenta, fala, quando não responde, quando responde não adianta responder. Acho que eu entendo. Não que eu concorde, né, com a maneira como às vezes o Renato se expressa, ele é muito duro, porque ele é um escudo, né, ele é um para-raio de todas essas críticas, mas realmente são muito pesadas, né? Eu também tenho filhos, tenho pai, mãe, irmão, eles sofrem muito. Presidente, boa noite. Boa noite. Presidente, no início da coletiva o senhor falou do resultado do jogo de hoje, que até lhe envergonhava como presidente isso, né? E ao longo da coletiva mencionou por 2 vezes que gosta dos números, das estatísticas. Sim. E eu lhe pergunto, né, olhando para o ano do Grêmio, quantos % é culpa da direção, quanto % é culpa do Renato, do elenco e até mesmo da enchente, que o Renato sempre bateu, a gente sempre falou, quanto que cada um desses pode levar um pouquinho de culpa, o percentual de culpa, para o ano do Grêmio 2024? Eu acho que se a gente tivesse aí jogado em casa, acho que botaria no mínimo aí 2 vitórias. Então, aí é questão de fazer as contas, no mínimo, por baixo, né, sem ter saído e ter que se readaptar aqui. Erros de arbitragem, eu já coloco aí também uns 4, 6 pontos aí, mínimo aí, para ficar por baixo, não é? E aí começa também, aí entra num espiral negativo, que começa a pressão, e talvez não tivéssemos errado em alguns jogos nervosos, que nós, jogando de uma maneira, né,
com a torcida apoiando, assim, ela sempre apoiou, mas num outro ambiente, não essa tensão muitas vezes que teve no estádio, a gente pudesse propor o jogo. Porque quando tu não está confiante, confiança é tudo no esporte, né? Aquele teu passe que é dado para frente, né, para o outro jogador atacar a bola, ele é dado 10 centímetros mais para trás, com medo de errar. E aí tem que pegar, e tu perde uma fração de segundo, e vai perdendo frações de segundo, e aí isso vai truncando o nosso jogo, né? Então, é uma combinação de várias coisas. Eu diria aí que faria essas contas assim, 6 pontos aqui, 6 ali, já com 12 nós estaríamos, sem dúvida, numa pré-Libertadores, no mínimo. Boa noite, presidente. Obrigado.